Olá, muito bom dia para você que está aí ligado com a gente. Começa agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. No sábado, 19 de julho, foi aberto o ano jubilar arquidiocesano, um tempo muito especial, cheio de memória, fé e missão, que comemora os 450 anos da criação da Prelazia do Rio e se estende até novembro de 2026, com os 350 anos da Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Durante esse período, a Arquidiocese vai promover várias celebrações e ações pastorais por toda a cidade. E tem mais, no quadro de encontro, a gente vai ouvir um depoimento falando sobre a importância das festas juninas e julinas para a igreja. E fique com a gente, porque o Palavras de Vida está só começando. E agora vamos começar a semana com o coração elevado, ouvindo a mensagem do Santo Padre. Direto do Vaticano, o Sumo Pontífice nos convida a fortalecer a espiritualidade e a refletir sobre o nosso papel como cristãos no mundo de hoje. Vamos acompanhar juntos a catequese com o Papa Leão XIV. O evangeliário é levado até o ambão. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho? Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem, seu próprio animal, e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
Santo Padre beija o Evangelho e agora abençoa com ele a Assembleia. Acordamos, estamos transmitindo Santa Missa da Pontifícia Paróquia São Tomás de Vila Nova, em Castel Gandolfo. Depois da proclamação do Evangelho, agora, então, a homilia do Santo Padre. Fratelli e sorelle, condivido con voi la gioia di celebrare questa Irmãos e irmãs, compartilho convosco a alegria de celebrar essa Eucaristia e desejo saudar todos os presentes, comunidade paroquial, sacerdotes, as autoridades civis e militares. No Evangelho deste domingo, ouvimos uma das mais belas e inspiradoras parábolas contadas por Jesus. E todos a conhecemos, a parábola do bom samaritano. Essa história continua a nos desafiar ainda hoje. Ela interpela a nossa vida, abala a tranquilidade das nossas consciências adormecidas ou distraídas e nos alerta para o risco de uma fé acomodada, conformada com a observância exterior da lei, mas incapaz de sentir e agir com as mesmas entranhas de compaixão de Deus. A compaixão, com efeito, está no centro da parábola. E se é verdade que no relato evangélico ela é descrita por meio das ações do samaritano, a primeira coisa que o trecho destaca é o olhar. Na verdade, diante de um homem ferido que se encontra à beira da estrada, depois de ter sido atacado por salteadores, tanto do sacerdote como do levita diz: ao vê-lo, passou adiante. Ao contrário do samaritano, o Evangelho diz: vendo, encheu-se de compaixão. Queridos irmãos e irmãs, o olhar faz a diferença, porque expressa aquilo que trazemos no coração. Ver e passar adiante, ou ver e encher-se de compaixão. Existe um modo de ver exterior, distraído e apressado, um olhar que finge não ver, isto é, sem nos deixarmos sensibilizar e interpelar pela situação. Por outro lado, há um modo de ver com os olhos do coração, com um olhar mais profundo, com uma empatia que nos põe no lugar do outro, nos faz participar interiormente, nos toca, nos comove, questiona a nossa vida e a nossa responsabilidade. O primeiro olhar do qual a parábola quer nos falar é aquele que Deus dirigiu para nós, a fim de que também nós aprendamos a ter os mesmos olhos que Ele, cheios de amor e compaixão uns pelos outros. Realmente, o bom samaritano é, antes de mais nada, a imagem de Jesus, o Filho eterno que o Pai enviou à história, precisamente porque olhou para a humanidade sem passar adiante, com os olhos, com o coração, com entranhas movidos por emoção e compaixão. Como aquele homem do Evangelho que descia de Jerusalém para Jericó, a humanidade descia aos abismos da morte e ainda hoje, muitas vezes, tem de lidar com a escuridão do mal, com o sofrimento, com a pobreza, com o absurdo da morte. Deus, porém, olhou para nós com compaixão, quis fazer Ele mesmo o nosso caminho, desceu no meio de nós e, em Jesus, bom samaritano, veio curar as nossas feridas, derramando sobre nós o óleo do seu amor e da sua misericórdia.
Papa Francisco nos lembrou tantas vezes que Deus é misericórdia e compaixão e afirmou que Jesus é a compaixão do Pai por nós. Ele é o bom samaritano que veio ao nosso encontro. Ele, diz Santo Agostinho, que ser chamado nosso próximo, pois o Senhor Jesus Cristo representa-se a si próprio sob os traços daquele homem que socorreu o pobre caído no caminho, ferido, semi-morto e abandonado pelos ladrões. Compreendemos assim porque a parábola instiga também cada um de nós. Uma vez que Cristo é a manifestação de um Deus compassivo, acreditar nele e segui-lo como seus discípulos significa deixar-se transformar para que também nós possamos ter os mesmos sentimentos dele, ou seja, um coração que se comove, um olhar que vê e não passa adiante, duas mãos que socorrem e aliviam feridas, ombros fortes que carregam o fardo daqueles que estão em necessidade. A primeira leitura de hoje, fazendo-nos ouvir as palavras de Moisés, nos diz que obedecer aos mandamentos do Senhor e converter-se a Ele não significa multiplicar atos exteriores, mas, pelo contrário, trata-se de voltar ao próprio coração para descobrir que é precisamente ali que Deus escreveu a lei do amor. Se no íntimo da nossa vida descobrimos que Cristo, como bom samaritano, nos ama e cuida de nós, também nós, impelidos a amar da mesma forma, e nos tornaremos compassivos como Ele. Curados e amados por Cristo, também nós nos tornamos sinais do seu amor e da sua compaixão no mundo. Irmãos e irmãs, hoje precisamos dessa revolução do amor. Hoje, aquele caminho que desce Jerusalém até Jericó, uma cidade que se encontra abaixo do nível do mar, é o caminho percorrido por todos aqueles que se aprofundam no mal, no sofrimento e na pobreza. É o caminho de tantas pessoas oprimidas pelas dificuldades ou feridas pelas circunstâncias da vida. É o caminho de todos aqueles que estão embaixo até se perderem e tocarem o fundo. E a estrada de tantos povos espolhados, roubados e saqueados, vítimas de sistemas políticos opressivos, de uma economia que os condena à pobreza, da guerra que mata os seus sonhos e as suas vidas. E o que fazemos nós? Vemos e passamos adiante ou deixamos que o nosso coração seja transpassado como o do samaritano? Às vezes, contentamo-nos em fazer apenas o nosso dever ou consideramos o nosso próximo somente quem está no nosso círculo, quem pensa como nós, quem tem a mesma nacionalidade ou religião. Porém, Jesus inverte a perspectiva, apresentando-nos um samaritano, um estrangeiro e herege que se torna próximo daquele homem ferido e pede-nos que façamos o mesmo. O samaritano, escreveu Bento XVI, não se pergunta até onde chegam os seus deveres de solidariedade, nem sequer quais sejam os merecimentos necessários para a vida eterna. Acontece outra coisa. Sente o coração despedaçar. Se a pergunta tivesse sido: o samaritano é também meu próximo? Então, na referida situação, a resposta teria sido um não decididamente claro. Mas Jesus inverte a questão. O samaritano, o estrangeiro, se faz a si mesmo próximo e me mostra que é a partir do meu íntimo que devo aprender a ser próximo e que trago a resposta já dentro de mim.
Devo tornar-me uma pessoa que ama, uma pessoa cujo coração está aberto para deixar-se impressionar perante a necessidade do outro. Ver sem passar adiante, parar a nossa corrida apressada, deixar que a vida do outro, seja ele quem for, com as suas necessidades e sofrimentos, me parta o coração. Isso nos aproxima uns dos outros, gera uma verdadeira fraternidade, derruba muros e barreiras. E, finalmente, o amor abre caminho, tornando-se mais forte do que o mal e a morte. Caríssimos, olhemos para Cristo, bom samaritano, e ouçamos ainda hoje a sua voz, que diz a cada um de nós: vai e faz tu também o mesmo. E chegou o momento de ficar por dentro das novidades da Igreja ao redor do mundo. Na nossa editoria internacional, em parceria com o Vatican News, você acompanha os principais acontecimentos que movimentam a vida da Igreja. Vamos conferir. Olá, Vinícius. O Papa conclui hoje o seu período de descanso em Castel Gandolfo e regressa ao Vaticano depois de presidir a missa e rezar o Ângelus com os fiéis. Foram dias de repouso, interrompidos, todavia, por algumas atividades. Uma delas foi a visita ao Mosteiro das Clarissas de Albano. Vamos ver algumas imagens. Bravo! Siete tutte italiane? Sì, sono tutte nord italiane. a sud, tutte le Anche le isole comprese. Isole pure? Isole comprese. Sardegna e Cepene. Ah, Cepene, grazie Mario. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amém. Grazie. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado pelas informações mais uma vez, Bianca e toda a equipe do Vatican News. E muito obrigado também a você pela companhia até aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, já conferiu o nosso Instagram? O arroba está aparecendo aí na sua tela. Manda a sua sugestão, seu recado, porque a gente quer ouvir você. E não sai daí, porque no próximo bloco tem as principais notícias da Igreja aqui no Brasil. A gente se encontra já já.